Juro pra você que uma vez ela quase colocou fogo nessas coisas aqui, quase morri do coração. Isso aqui é muito mais que uma caixinha, tá cheio de papel, né? Só que esses papéis aqui tem história. É uma pequena parte dos desenhos que eu já fiz quando eu era guri. Eu vou contar uma história pra você, que você fica bugado. Essa pessoa já morreu, mas enfim, deixou muita história. Que eu lembro que quando eu era criança, tinha um amigo da família. A gente era da igreja, então esse amigo era da igreja também, era irmão da igreja. A gente chamava de irmão Hélio. Já era um senhor dos seus 45 anos de idade. E o irmão Hélio era muito gente fina, gostava muito dele, até por um episódio, tá? Depois ele chegou a falecer, mas eu vou contar pra você e vai chegar lá. E por que eu lembro, né? Quando eu mexo nessas coisas? Porque ele era contador. E por meados de 2005, 2004, 2005 mais ou menos, ele trabalhou com contabilidade, tinha um escritório. E ele em casa visitava a gente sempre, assim, 2 vezes por semana, mais ou menos, sempre que ele podia ir lá. É muito amigo do meu pai. E aí, ele viu uma vez meus desenhos, já desenhava, porque ela devia ter uns 11, 12 anos, né? E aí ele falou assim, poxa, muito legal, eu vou trazer pra você uns papéis que eu tenho lá no escritório. Eu tô tentando achar aqui mais ou menos como eram os papéis que ele trazia pra mim, que eram mais ou menos documentos, né? Tudo já escrito, mas só que do outro lado você dava pra usar bastante, pra fazer uma bagunça danada por aqui. Então papéis como esses, que tava todo já usado atrás, mas desses lados aqui, ó, em branco dava pra usar muito. E eram papéis como esses, assim, ó, né? Papéis de escritório e tal. E eu fiquei muito feliz. Ele trouxe um dia mesmo, chegou lá com os papéis, um monte de retalho, um monte de coisa. Nossa, e naquela época, poxa, a gente não tinha muitos recursos, né? Vim numa família bem humilde, bem pobre mesmo. Então até pra comprar papel pra desenhar era difícil. Então, imagina como que fez diferença. Eu lembro que, nossa, a partir daquele momento, assim, eu fiquei tão empolgado, tão motivado pra produzir mais, que tinha alguém vendo o que eu tava fazendo, não era qualquer pessoa, né? Ele tinha um bigodão maneiro, assim, e tal. Eu lembro que fazia umas caricaturas dele. E eu ficava pensando assim, quando ele voltar, eu vou fazer várias pinturas, vários desenhos e vou dar pra ele de presente. Porque eu pensava assim, poxa, porque se ele gostar ele vai trazer mais pra mim, né? E eu vou ter uma fonte de papel, de material infinito. E nossa, foi muito legal mesmo. Eu lembro que eu gostava de desenhar peixes, aquela época, fazendo um monte de bichinho, peixes, passarinhos. E assim, fez uma grande diferença. E ele sempre trazia pra mim, né? Sempre trazia, eu fazia várias coisas pra ele também, em agradecimento. E esse irmão, o irmão Hélio, ele, em meados de 2006, se eu não me engano, ele sofreu um acidente de moto. Foi fazer um cruzamento, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas ele teve um grave problema, ele um traumatismo craniano muito feio. Ficou internado, eu lembro que eu pegava aqueles papéis e se lembrava, sabe? Poxa vida, será, né? Ficava assim, sem entender, porque, poxa, eu devia ter uns 12 anos naquela época. E ele veio a falecer, e aquilo assim me quebrou mesmo. Então, em agradecimento, eu comecei a fazer vários desenhos, assim, sabe? Eu acredito que foi aquela época que eu comecei a fazer caricaturas mesmo, com afinco, com vontade. Eu lembro que eu fazia as caricaturas do bigode dele, era muito legal. E aí, até hoje, eu faço desenhos e eu lembro dele, em homenagem, até falo, poxa, eu vou deixar essa arte aqui em homenagem ao irmão Hélio. Só pra você ver, coisas de 20 anos que aconteceram lá atrás, me ajudaram, né, a chegar até aqui. Por isso que quando você vê uma criança desenhando, ou outra coisa também que você vê que ela pode ter talento, e se você puder ajudar, vai fazer uma grande diferença na vida dessa criança. Tanto que hoje, você olhando o meu perfil, você vai ver que eu sustento a minha família, tá? E isso já tem mais de 10 anos. Artista profissional. E essa foi uma das histórias que fizeram e me ajudaram a chegar até aqui, que me motivaram de verdade. Onde eu não tinha recursos, uma pessoa viu e me ajudou, e eu nunca mais vou esquecer. Eu fico pensando, se o irmão ele pudesse escutar, né, o que eu tô falando agora, eu iria dedicar todas as artes que eu já fiz no meu perfil, tudo que eu já produzi lá no meu perfil, né, que a gente não produz tudo que a gente faz, mas tudo que eu já fiz e coloquei no meu perfil, eu dedico a ele, né, como homenagem a essa história que fez uma grande diferença pra mim.